Sabe, aqui no Brasil tem uma lei que é tipo um escudo de proteção para nossa infância e adolescência. Hoje, a gente vai mergulhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, e entender o que faz dele uma lei tão, mas tão importante. Mas, antes de entrar nos detalhes, vamos pensar numa coisa. Uma pergunta que é a base de tudo, na verdade. O que uma nação, por meio das suas leis, realmente deve a uma criança? É essa questão que está no coração da legislação que a gente vai desvendar hoje. E a resposta do Brasil para essa pergunta veio lá em 1990, com o ECA. E olha, foi uma lei que mudou tudo, uma verdadeira revolução. Por quê? Porque ela virou a chave na nossa forma de ver as coisas. Crianças e adolescentes deixaram de ser só o futuro e passaram a ser vistos como cidadãos do agora, do presente, com direitos que precisam de proteção total. Então, para a gente entender o ECA de verdade, nosso papo vai passar por 5 pontos principais: a promessa por trás dele, seus pilares, os direitos que ele garante, como ele enxerga a família e, por fim, os avanços e os desafios de hoje. Bora começar pela origem de tudo. Olha, o ECA não apareceu do nada, sabe? Ele foi, na verdade, a concretização de uma promessa. Uma promessa feita na nossa Constituição de 88 e que se inspirou muito na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Isso, na época, colocou o Brasil lá na frente, na vanguarda da legislação de proteção à infância. Agora, vamos para a base da lei, o alicerce mesmo, os pilares do Estatuto. O ECA inteiro se apoia em 3 ideias centrais que, sinceramente, mudaram o jeito que a sociedade brasileira deveria enxergar e tratar crianças e adolescentes. E que pilares são esses? Bom, o primeiro é a proteção integral. O que isso quer dizer? Que a gente tem que cuidar de todos os aspectos do desenvolvimento, tá? Físico, mental, moral, social, tudo. O segundo, prioridade absoluta. Isso é forte! Significa que crianças e adolescentes têm que vir em primeiro lugar nas políticas públicas e na hora de dividir o dinheiro, os recursos. E o terceiro, a responsabilidade compartilhada. Ou seja, esse dever é de todo mundo, da família, da sociedade e, claro, do Estado. E aqui está a virada de chave, a grande sacada, o coração pulsante do ECA. A lei para de tratar os jovens como objetos que precisam de disciplina e passa a enxergá-los como sujeitos de direitos. É um reconhecimento, sabe, de que eles estão numa fase única de desenvolvimento que precisa, acima de tudo, ser respeitada. Ok, mas como é que esses princípios todos, tão bonitos na teoria, viram prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, que fala dos direitos fundamentais que o ECA garante. Então, o Estatuto vai lá e detalha um monte de direitos que são essenciais. Ele garante desde o mais básico, né, como o direito à vida e à saúde, até coisas que são a base de tudo, como liberdade, respeito, dignidade, o direito de viver em família e em comunidade, de ter acesso à educação, cultura, esporte, lazer e até proteção no trabalho quando for a hora certa. É um pacote completo de garantias de verdade. E falando em direitos, teve um avanço super importante que foi a Lei Menino Bernardo. Ela incluiu o artigo 18A no Estatuto e o que ele diz é muito direto. Toda criança e todo adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico, sem tratamento cruel. É a lei dizendo com todas as letras que bater não educa. E a lei deixa essa diferença bem clara, preto no branco. De um lado, o que é proibido, o castigo físico, que é usar a força de um jeito que cause dor ou machuque. E do outro lado, o que é protegido e incentivado, a educação. Formas de corrigir que não humilhem, que não ameacem, que não ridicularizem. O foco é sempre, sempre na dignidade da criança. Beleza, agora a gente chega na nossa quarta parte, que fala da base de tudo: família, lar e convivência. O ECA sabe que o ambiente familiar é fundamental para o desenvolvimento, e é por isso que ele dá uma atenção super especial para essa área. E é interessante que o Estatuto já reconhece diferentes tipos de família. Tem a família natural, que é a comunidade formada ali pelos pais ou só por um deles, e os filhos. E tem também a família extensa, que são aqueles parentes próximos com quem a criança tem um laço forte, de carinho mesmo. A ideia da lei é sempre tentar preservar esses vínculos. E quando a adoção se torna o melhor caminho, a lei é bem clara. Precisa ser rápido. Esse número aí, 120, não está aí à toa. Ele representa o prazo máximo, em dias, para um processo de adoção ser concluído. A lógica é simples. O melhor interesse da criança é não ficar esperando indefinidamente. E é muito importante entender que adotar não é apagar a história de alguém. O artigo 48 deixa isso bem claro.
Depois de fazer 18 anos, a pessoa que foi adotada tem todo o direito de conhecer sua origem biológica. É o direito à própria história, à sua identidade. Bom, chegamos na nossa reta final, a última sessão, para a gente analisar o ECA hoje, os avanços e os desafios que continuam por aí. Porque o Estatuto não é uma peça de museu, né? É um documento vivo que vai evoluindo, mas que ainda tem uma luta grande para ser aplicado de verdade. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa evolução. Desde a sua criação, lá em 1990, o ECA foi ganhando complementos importantes. Em 2012, veio a Lei do SINASE, para regular as medidas socioeducativas. Em 2014, a Lei Menino Bernardo, que a gente já falou, proibindo o castigo físico. Em 2016, a Lei da Primeira Infância, com um olhar especial para os 6 primeiros anos de vida. E em 2017, a Lei da Escuta Especializada, para proteger crianças vítimas de violência. Ou seja, a lei foi se adaptando às novas necessidades. Só que, e esse é talvez o ponto mais crucial de toda a nossa conversa, o maior desafio não está mais no texto da lei. O grande desafio é promover uma virada de chave cultural, uma mudança de mentalidade, onde a sociedade inteira, como um todo, passe a proteger as crianças como prioridade de fato. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O Estatuto está aí, ele nos dá as ferramentas, é quase um manual de proteção. A grande questão que fica no ar é, a lei está no papel. Como é que a gente faz para transformar ela numa realidade vivida no dia a dia por cada criança e cada adolescente do Brasil?